Olá, bom dia, como diz a minha amiga, né? Tô lembrando dela aqui agora. Um bom dia, graça e paz. Deus abençoe a nossa manhã, Deus abençoe nosso dia, Deus abençoe nossa sexta-feira e que o Espírito Santo de Deus possa lhe conceder força, tranquilidade, paz, sabedoria, discernimento do Espírito, para que possamos sermos conduzidos por Ele. Que Deus venha trazer tranquilidade na tua alma, quietude, né? Que você possa sentir a paz que vai, sabe, como diz a palavra do Senhor, a paz que faz o meu entendimento, tipo, paz que excede todo o meu entendimento, paz que eu não estou entendendo, né? A paz que eu não estou entendendo, a paz que vai além de tudo que eu possa imaginar, mas eu estou sentindo paz, estou sentindo tranquilidade, estou sentindo a minha alma tranquila, a minha alma quieta, né? E em nome de Jesus, fala como Davi falou: aquieta minha alma. Pede nessa manhã, aquieta minha alma, aquieta, fica quietinha aí dentro, né? Espera em Deus, mas eu peço a você, eu vou esperar em Deus, mas fique tranquila, alma. Aquieta meu coração, em nome de Jesus, e que Deus possa aquietar seu coração. Se você está sentindo assim muito acelerado, mesmo que os dias, né, eles estejam, você tá olhando, tá tudo em ordem, sabe? Tá tudo fluindo, tá tudo tranquilo, mas a sua alma ainda continua, né, abatida, acelerada, né? Continua escolhendo o Senhor nesse tempo, mesmo que ainda não chegou, mesmo que ainda o seu corpo não tá como você gostaria que estivesse, mesmo você buscando ao Senhor, né? Os dias têm sido maus em tua vida. Continua, né, pedindo ao Senhor, continua escolhendo essa boa parte, independente de como você esteja, vem dele, espera nele, vai vir tranquilidade na sua alma, né? A gente sabe que a guerra não é só lá fora, existe muitas das vezes uma guerra em nós interna, né? Que essa guerra, ela parece que assim não vai ter fim, é infindável, não vai ter fim. Será que eu não vou sentir tranquilidade? Vai, creia na promessa do Senhor que Deus vai nos dar direcionamentos, direções, vai nos dar tranquilidade, sabedoria para que a gente saiba viver os tempos com Ele, saiba esperar. A minha oração para o Senhor nessa manhã, eu quero compartilhar com vocês. Vocês sabem que eu compartilho muito aqui com vocês. A minha oração com o Senhor nessa manhã foi: Senhor, se o Senhor quiser, o Senhor vai me curar. Se o Senhor não me quiser, o Senhor não vai me curar. E eu vou entender e vou saber, ainda que assim o Senhor me prometeu, né? O Senhor me fez uma promessa. Sou eu que vou te curar. Mas eu falei para o Senhor hoje, eu falei: Senhor, eu vou ficar em paz. Eu não vou deixar a minha alma ficar me abatendo o tempo inteiro, né? E eu não ficar tranquila. Eu vou esperar no Senhor. Mas se o Senhor ainda não me curou ou não quer me curar, eu não sei o que o Senhor vai fazer, né? Seja feita a sua vontade. Se o Senhor me curou, eu vou ter paz. Se o Senhor também não me curou, eu vou ter paz. Aquieta minha alma, eu vou esperar no Senhor. E se Ele quiser, e se Ele também não quiser, eu vou continuar escolhendo a melhor parte, que é estar na presença dEle, servir a Ele, sem murmurações, sem reclamações, sem ficar questionando a Deus, sem deixar com que isso venha, porque nós já passamos por esse tempo. O que o Senhor tem falado muito comigo, ó. O Senhor falou: eu já te tirei do lugar de vítima. Eu já te tirei do lugar de acusação. Eu já te tirei desse lugar de sofrimento, de que tudo que falavam para você, isso te abatia e te entristecia. Eu já te tirei desse lugar. Eu não te quero mais nesse lugar. Eu não te quero. Eu já te coloquei num lugar de perdão, de liberar perdão. Eu já te coloquei nesse lugar. Eu já te ensinei. Então, assim, Deus, ele já nos colocou nesse lugar de sermos amáveis, mas principalmente conosco, porque às vezes você está amando tudo, amando o mundo, mas não ama você mesmo. Eu amo, né, a vida que o Senhor me deu. Eu falo para o Senhor: Senhor, muito obrigada. Eu amo a vida que o Senhor me deu. O dia e a hora eu não sei, mas enquanto eu estiver vida, eu amo acordar de manhã. Eu amo acordar e fazer uma simples coisa. Eu amo de manhã acordar e tomar meu café da manhã.
Eu amo acordar e um dia estar no propósito com o Senhor. Eu amo a vida que Ele me deu. Então eu vou amar primeiramente a mim. Porque até para a gente amar o nosso próximo, a gente primeiro precisa amar nós mesmos. Porque senão a gente não vai ter amor para poder amar o nosso próximo. Porque a gente precisa, né, ser agradável conosco. Porque à medida que somos agradáveis conosco, a gente vai ser agradável com as pessoas. À medida que a gente ser uma pessoa leve, doce conosco, sem se cobrar tanto, a gente vai ser assim também com as pessoas. A gente vai ser uma pessoa leve, uma pessoa que respira leveza, uma pessoa que as pessoas elas se sentem bem do seu lado. E é bom, da mesma forma que você se sente bem, tem pessoas que você fala assim, é tão bom quando eu encontro com aquela pessoa, é tão bom quando eu converso um pouquinho com ela, às vezes 5 minutinhos que a gente tira de conversa é o suficiente para você, sabe, sentir assim que fluiu algo bom daquela pessoa. Então, assim, que sejamos também assim conosco, de olharmos para a gente, nos amarmos mais, sabe? De não se questionar tanto, se cobrar tanto e ser tão questionadora, ser tão pesada às vezes contigo mesmo, porque se nós somos pesadas conosco, pesamos conosco mesmo, que às vezes estamos carregando tanto peso que o Senhor nem nos deu aquele peso ali, porque Ele já levou sobre aquele madeiro, né, Ele despedaçou o jugo das nossas vidas, mas às vezes nós somos tão pesada conosco que não conseguimos, porque se você é uma pessoa pesada com você, é automático você ser pesada na vida de outras pessoas. Mas se você é leve com você, você olhar para você, porque é uma das coisas que o Senhor tem ensinado, eu vou repetir, que da mesma forma que isso me ajuda, eu quero compartilhar com vocês, que eu creio que da mesma forma que vocês, mesmo sem me conhecer, são bênção na minha vida, né? Eu quero ser bênção na vida de vocês e compartilhar daquilo que é bom, compartilhar no meio da congregação, compartilhar com vocês aquilo que eu tenho vivido com Deus no secreto, para que nós venhamos juntas, nos fortalecermos no Espírito, sabendo que Ele muda todas as coisas. O plano dele é assim, ninguém pode, ele é infalível, ninguém pode com o Senhor. Se Ele tem um plano comigo e com você, ninguém vai mudar, mas a gente tem que ser maleável, a gente tem que ser flexível para o Senhor trabalhar, porque senão nós somos endurecidos, nós somos rígidos, nós não nos tornamos flexíveis para Deus trabalhar naquilo que precisa sair. Deus vai derramar bênção, mas tem coisas que em mim eu preciso esvaziar mesmo, né? Esvaziar o vaso, esvaziar o odre, né? Porque Deus não remenda pano velho com pano novo, Deus não coloca vinho novo, né, num odre velho, senão ele vai se romper. E é um trabalhar de Deus em nossas vidas. E louvado seja o nome do Senhor por isso. E você pode ver, à medida que nós obedecemos aquilo que o Senhor tem nos pedido, porque cada um sabe, cada um tem a sua individualidade, sua intimidade, a sua busca com o Senhor, e à medida que você faz aquilo com o Senhor e você não recalcita, os agrilhões tentando forçar com o Senhor, não adianta a gente forçar com o Senhor, né? Com o homem a gente fazia, não fazemos mais, mas com o Senhor a gente permanece com Ele para sempre. Deus vai trabalhar, Deus ama o filho e Ele corrige o filho. E em nome de Jesus, eu quero compartilhar essa palavra que o Senhor falou comigo e vou finalizar aqui com vocês através da palavra de Deus. Louvado seja Deus e que Deus possa te abençoar, que Deus abra o nosso entendimento, nosso intelecto, nosso coração, rasguemos o nosso coração para a palavra entrar como uma espada e ser gravada no nosso coração, porque a palavra diz que não é gravada mais em tábua de pedra, mas é no nosso coração. E que essa palavra venha estar gravada no meu e no seu coração. Aonde a palavra do Senhor diz, em Lucas 10, 38, e aconteceu que indo eles de caminho, entrou Jesus numa aldeia, e certa mulher, por nome Marta, recebeu em sua casa. E olha que coisa linda. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, olha só. E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Olha só, eu entendo aqui que Marta também, olha só, Marta também, ela assentou aos pés do Senhor, olha só, e assentando-se também aos pés
do Senhor Jesus ouvia a sua palavra. Então existe uma grande diferença quando o Senhor diz assim: Maria escolheu a boa parte. Maria escolheu a boa parte. Nós duas, né, uma Marta e uma Maria, vamos dar uma suposição, Mônica, um dia Marta e um dia Maria, né? Marta e Maria, nós duas podemos receber, eu, Mônica, posso receber Jesus na minha casa, assentar-se o pé dele e escolher a boa parte em ouvir a palavra dele, mas também eu posso receber Jesus, assentar os pés dele e continuar atribulada, fadigada, distraída e não receber a boa parte. Louvado seja o nome do Senhor. Marta recebeu Jesus. Marta recebeu. Maria escolheu. Existe duas palavras aqui entre receber e escolher, porque eu posso receber ele na minha casa e escolher estar aos pés dele. Eu posso receber o Senhor e escolher viver os propósitos deles. Eu posso receber o Senhor e escolher ter paz com Deus e paz com todos. Eu posso receber ele e escolher estar quieta, estar calma, ser plena, né? Uma mulher que pensa antes de falar, uma mulher, como disse a palavra do Senhor, Sara. Sara era uma mulher, né? Tranquila, quieta, né? Porque a palavra do Senhor diz que Sara, quando 1 Pedro vem dizendo que ela ganhava mulher sábia, ela ganha o seu marido sem falar. A mulher sábia, ela ganha o marido sem precisar falar. A palavra do Senhor vem dizendo que, né, Esther, antes de falar com o rei, ela se preparou. Antes dela falar com o marido dela, ela se preparou. Antes dela falar com alguém, ela se preparou. Então, antes de você falar, precisamos nos preparar. Maria, antes de chegar ali e falar para o Senhor, ela precisava ali pensar no que ela ia falar. Senhor, o Senhor não se incomoda que a minha irmã não esteja me ajudando. É o Senhor, Marta, Marta. Né? Maria escolheu a melhor parte. Elas duas receberam o Senhor na sua casa. Existe uma escolha. Eu posso receber, eu posso estar aos pés dele, mas continuar da mesma forma, não ter mudança nenhuma naquilo que o Senhor tem para fazer na minha vida. Não dá lugar nenhum ao espírito. Né? Eu posso receber e estar aos pés dele, mas eu continuo atribulada dentro de casa, eu continuo fadigada, eu continuo irritada, eu continuo chateada, eu continuo amarga, eu continuo brigando, eu continuo reclamando, e o Senhor, eu recebi ele, estou aos pés dele, mas houve mudança de escolher, é uma escolha. Eu e você vamos escolher. Eu escolho hoje. Hoje é um dia que o Senhor nos fez. Eu escolho hoje, a partir do dia de hoje. Eu vou escolher a boa parte. A melhor parte que eu tenho é estar aos pés do Senhor, ouvir a sua palavra e não ser somente ouvinte, mas praticante. Então, existe uma grande diferença entre você receber e estar verdadeiramente com ele, e entre você receber e continuar a mesma pessoa. E o Senhor quer que a gente venha praticar aquilo que diz a palavra dele. Vamos mudar o contexto, vamos mudar o rumo, né? Porque tem contexto que eu criei, você criou, rumo que eu criei, você criou, história que eu criei, você criou, e existe ele que é o nosso caminho. E a gente precisa permanecer nesse caminho para poder ter paz, para poder ter tranquilidade, para ouvir o Senhor, para estar atento à voz do Senhor, porque senão a gente vai estar recebendo ele, vai estar aos pés dele e não ouvindo o Senhor. Porque a palavra do Senhor vem dizendo em 38, 39, e tinha uma irmã chamada Maria, a qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Então, naquele momento ali, olha só, Marta, ela não estava para lá e para cá, porque às vezes a gente lê no texto, parece que, né, Marta estava para lá e para cá e falando com o Senhor, né? Estavam as duas sentadas aos pés do Senhor. Só que Marta, né, ela estava ali sentada fadigada, irritada, né, inquieta. Maria estava sentada
né? Como a palavra do Senhor vem dizendo, né? Maria, porém, andava distraída em muitos serviços e, aproximando-se, disse: Senhor, não se dá de que minha irmã me deixe servir só, e dize-lhe que me ajude. E respondeu Jesus e disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e preocupada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, ao qual não lhe será tirada. Tava as duas ali. Gente, é forte. Deu para você prestar atenção aqui no versículo 38? E tinha esta uma irmã chamada Maria, ao qual, assentando-se também aos pés de Jesus, ouvia a sua palavra. Marta estava distraída e Maria estava ouvindo, mesmo sentada aos pés do Senhor. Então, que nessa manhã nós possamos estar aos pés do Senhor, ouvindo Ele, ouvindo a sua palavra, ouvindo o que o Senhor tem falado aos nossos corações e tem para falar, estar atento àquilo que o Senhor tem para falar. Porque a gente se assentar aos pés do Senhor e com o nosso coração longe, o coração dela estava longe. O coração dela estava pensando em tudo, menos naquilo que o mestre estava falando. E às vezes nós nos encontramos assim, o nosso coração está longe, 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 longe daquilo que o Senhor tem para nos ensinar. E às vezes ele está tão perto, né? Ele estava ali tão pertinho delas, mas ao mesmo tempo ela tão longe dele. É um ensinamento para mim e para você, né? Que quando o mestre, quando o nosso Senhor Jesus estiver pertinho da gente, a gente não vem estar longe daquilo que ele quer fazer em nossas vidas e tem para fazer em nossas vidas, porque ele tem muito para fazer em nossas vidas. Ele é poderoso para cumprir tudo, mas a gente ficar atento daquilo que o Senhor tem para fazer. Que Deus possa te abençoar, fique na paz do Senhor Jesus, que Deus dê paz, tranquilidade ao seu coração, que você possa estar aos pés dele, mas não distraída, mas estar aos pés dele ouvindo o que ele quer te falar, ouvindo o que ele quer te falar, ouve o que o Senhor quer falar, porque Maria estava assim, escolheu a boa parte, a qual não vai ser tirada. Então, isso não será tirado de nós se nós estivermos atentos ao que o Senhor tem para falar em nossos corações. Que Deus te abençoe e fique na paz do Senhor. Amém? Ótimo dia.